Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o Rui Badaró, estou com o João Massano. Juntos conversaremos sobre política, história, direito e outros assuntos. João, tudo bem em Lisboa? Como foi a última semana, a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa? Tudo bem por aqui, com sol, muito calor, temperaturas entre os 35 e os 45 graus em alguns locais do país, com risco elevado de incêndio no interior principalmente, mas estamos, diria eu, no rescaldo da Jornada Mundial da Juventude, em que, mais uma vez, diria, os portugueses, com o desenrasca habitual que nos caracteriza, conseguiram levar a bom porto a Jornada Mundial da Juventude, quando há uns meses atrás muitas questões se levantavam sobre sequer a possibilidade de ter as condições concluídas até ao dia 1 de agosto, que seria o dia do início da jornada, nomeadamente a construção dos palcos que iriam servir de base a todo o evento. Pelo que foi passado para todos nós há uns meses atrás, havia um atraso tremendo na construção dos palcos. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa apareceu muito preocupado, eu diria mesmo muito aflito com o que se estava a passar, porque ele não fazia ideia, quando tomou posse, que as coisas estavam tão atrasadas, e aparentemente o que ele fez foi acelerar as coisas, e já se sabe, quando se faz as coisas perto da data em que se precisa de tudo feito, controlar os custos não é propriamente a primeira preocupação de quem está a realizar a obra. Houve muitas polémicas quanto aos custos dos palcos, houve muito dizer que para que gastar tanto dinheiro num evento que era um evento de uma religião, num Estado que se quer laico e que se afirma laico há muitos anos. Diria eu que houve críticas para todos os gostos e feitios, portanto, já sabemos quando se faz alguma coisa, há sempre crítica, mas para mim é óbvio que há uma grande crítica, que é o facto de saber-se já há muito tempo que se iria fazer a jornada em Lisboa e, segundo o que se pôde ler, só há poucos meses, efetivamente, o esforço foi feito para que tudo estivesse pronto a tempo. E esteve, e efetivamente tivemos praticamente uma semana de uma outra atmosfera em Lisboa, de milhares e milhares de jovens. Segundo os dados do Vaticano, chegámos a ter 1,5 milhão de pessoas nos eventos, nomeadamente no fim de semana no Parque Tejo, e inclusivamente falou-se também aqui no Parque Eduardo VII, que também tiveram no último dia, na sexta-feira, no último dia de festividades aqui no parque, que também estiveram 1,5 milhão de pessoas. Uma coisa para mim ressalta, que é termos tido milhares e milhares e milhares de jovens e que não houve notícia, felizmente, de desacatos. Eram pessoas que vieram, diria, por bem, só com uma vontade de se divertirem, de celebrarem o ideal em que acreditam, o ideal cristão, e, muito especialmente, celebrarem um homem que adoram, porque, de facto, uma das coisas que mais se ouvia a gritar nas ruas e nos eventos era esta é a juventude do Papa. De facto, é João, um homem que, permita-me uma parte. claro, Na tua fala, você entende que é possível afirmar que os assuntos trazidos no seio da Jornada Mundial da Juventude, ocorrida em Lisboa, transcendem as questões efetivamente religiosas? eu acho que, por um lado, é evidente que sim. Eu diria que, quer seja crente, quer não seja crente, é impossível, a não ser que seja uma pessoa mesmo que seja muito, muito parcial e que diga não ouço nada, não quero saber de nada, mas quem olhe para aquele homem com 86 anos, obviamente debilitado em cadeira de rodas, mas que teve um sorriso permanente, permanente, sempre que aparecia publicamente. Um homem que teve discursos de um brilhantismo fabuloso e que tinha discursos que, no fundo, eram os princípios de vida que ele defende e que eu acho que todos temos que pensar neles. Mais do que olhar para o Papa
e a pessoa que lidera a Igreja Católica, se despirmos essa parte e ouvirmos o que ele diz, vamos chegar à conclusão que aquilo são princípios sociais, que podemos ou não concordar com eles, mas são princípios de convivência humana pura e dura. Portanto, na minha opinião, sim, transcendem e muito a mera religiosidade e o cristão, o católico, se quisermos, porque estamos perante algo que as pessoas têm que ouvir. Têm que ouvir. E é impossível ouvir aquele homem com aquela luz, com aquele carisma e não se deixar tocar por ele. É impossível. Eu diria que é impossível. Ele consegue cativar as pessoas porque ele tem muito carisma. E ele fala, aliás, eu diria que ele levava os discursos, muitas das vezes lia, grande parte deles, mas a partir de uma certa altura via-se claramente que ele começava a falar com o coração. E ele era autêntico. E quando se fala com o coração, como ele falou, ainda por cima para uma multidão de jovens, ele conseguiu cativá-los porque ele foi sincero, foi honesto, dava exemplos fabulosos. Ainda ontem, na conversa com os voluntários, comparava a jornada e o esforço feito com surfar aquelas ondas enormes da Nazaré, surfistas do amor. São imagens que ele usava muito fortes, ligadas ao nosso Portugal, e que de facto conseguiam transmitir a ideia que ele queria transmitir. De facto foi um esforço enorme, mas que as pessoas se uniram e conseguiram superá-lo, superar o desafio que lhes estava pela frente. E acho que a única nota negativa que eu deixaria tem a ver com o facto de ele é só uma pessoa. E nós sabemos mais do que nunca, e sempre soubemos, e cada vez mais se nota que as instituições são as pessoas. E infelizmente o Papa Francisco é só um. E mesmo aqui em Portugal, jovens inclusivamente, no Parque Eduardo VII há uma gravação e houve inclusivamente também outra situação, mas aqui no Parque Eduardo VII houve jovens que se viraram contra outros jovens porque tinham uma bandeira LGBTQIA+. Quando o próprio Papa disse há espaço para todos, 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 3 vezes repetiu. A Igreja é um espaço de inclusão e o que nós vemos é que algumas pessoas no seio da própria Igreja e que se dizem católicos e que se calhar batem com a mão no peito, eu sou católico, sou católico, sou católico, não percebem a mensagem do líder. Não percebem e continuam lá atrás enquanto o líder vai ali à frente. E este eu diria que é o mais negativo e é aqui que está a grande batalha. É conseguir explicar a pessoas que se afirmam católicas que têm que avançar e não podem ficar no passado. Esse foi um exemplo. Houve uma Eucaristia também LGBTQIA+, que tinha pessoas com essa orientação sexual, com essas orientações sexuais, aliás, e que foi interrompida por conservadores católicos que quiseram terminar o culto. Tivemos também pessoas entrevistadas que estavam no Parque Eduardo VII e disseram, no fundo, atribuíram a culpa dos abusos sexuais na Igreja às crianças, para dar assim alguns exemplos de coisas que são verdadeiramente aberrantes e que demonstram como as pessoas fazem as instituições e nem toda a gente dentro das instituições compreende o que o líder diz ou quer aceitar, ou compreende ou quer aceitar. Também aqui em Portugal se notou uma coisa politicamente, que é o nosso partido de extrema-direita, que é o Chega, não apareceu, desapareceu. Por um lado está entre os católicos, porque teoricamente estamos perante um partido liderado por alguém que é católico, mas também por outro lado temos uma pessoa que lidera a Igreja Católica, mas que tem ideias progressistas que chocam com os ideais do Chega, nomeadamente em relação às questões de orientação sexual, por exemplo. Eu diria que aqui teve um choque. O partido que supostamente era católico teve medo de aparecer ao lado do líder porque o líder é progressista. Isto também é curioso de analisar. E há outra coisa que também salientaria, que tem a ver com a própria forma como o Papa Francisco fala das coisas. Ele não teve medo de, pouco depois de Portugal ter aprovado uma legislação sobre a eutanásia, abertamente falou perante os políticos portugueses que estavam presentes, até revelaram alguma incomodidade, como é óbvio,
criticou abertamente a eutanásia. Ou seja, é uma pessoa que tem ideais, que tem princípios, que tem valores e que os defende com coragem. E isso, para mim, pode só não concordar com 1, 2, 3 princípios ou mais, mas tem que se admitir que ele tem coragem e consegue transmitir de uma forma simples aquilo que defende. E para mim isso é muito valioso. É muito valioso porque é uma pessoa autêntica, genuína e carismática, com muita luz. Que é o que toda a gente diz quando fala com ele e se aproxima dele, e quem o vê passar no Papa Móvel também o vê que é uma pessoa que sofre, que está debilitada, mas que efetivamente transmite uma bonomia tremenda. E a mim, pessoalmente, diria que ainda mais me fez lembrar o que se passou em 82, também no Parque Eduardo VII, tinha eu ainda pré-adolescente, também vim aqui ouvir o Papa João Paulo II e também fiquei impressionado, porque há uma coisa que eles têm em comum, que é não tenham medo. Eles, os dois, defenderam a inclusão, a igualdade e o não tenham medo. E eu acho que 30 anos, 40 aliás, já passaram 40 anos desde aquela altura, e no fundo os sítios são os mesmos. O Parque Eduardo VII então foi a base desta jornada. Na altura o Papa que esteve aqui falou com os jovens numa missa para jovens, mas ainda não havia a jornada, mas uns anos mais tarde também foi ele que as iniciou. Não deixa de haver aqui um paralelismo na minha vida também, ao fim e ao cabo, de ter dois papas com algumas semelhanças, até bastantes, estarem no mesmo sítio, separados por mais de 40 anos. E eu aqui faço uma transposição para a nossa classe, que é um dos grandes problemas da nossa classe, para mim, é o medo. E uma das coisas que foi ditas pelo Papa foi: não tenham medo. Não tenham medo, defendam aquilo em que acreditam, desde que seja justo e eticamente aceitável, mas defendam e não aceitem o medo. E o que é que eu sinto na nossa classe neste momento? É que há muito medo. Há muito medo. Os advogados têm medo de perder julgamentos, por isso não dizem algumas coisas ao juiz, que até ao juiz ou à juíza, que até deveriam dizer. Perdem a dignidade para ganhar um processo e aceitam tudo e mais alguma coisa porque se eu faço isto, a magistrada ou o magistrado vão decidir contra o meu cliente. Este medo que se apodera das pessoas contribui para a degradação da nossa sociedade em geral e em particular da nossa classe, que vai aceitando cada vez mais coisas e perde a dignidade. E esse é o cerne da questão. Esse é o cerne da questão, João. Assim, as jornadas, desde seu início, com o João Paulo II, elas sempre trouxeram discursos humanitaristas, como você bem estabeleceu em sua fala, e deixou claro isso. E esse discurso humanitarista voltado ao social sempre foi muito importante para se conectar com o jovem. E é esse o objetivo da Jornada Mundial da Juventude. Mas o busilis, o cerne da questão você colocou agora. A fala do Papa Francisco, no sentido de que nós não devemos ter medo, os jovens, a sociedade, nós devemos sim falar aquilo que pensamos, defender os nossos pensamentos com argumentos, por óbvio, desde que de modo ético, justo, e você, ao transportar Educado, isso... Rui. Oi? Educado, Educado. lógico, lógico. E você, ao transportar isso para a advocacia, você fez um paralelo excelente, pois esse não é um problema exclusivo, João, de Portugal, da advocacia portuguesa, mas também o é da advocacia brasileira. Medo. O advogado não escreve em sua petição determinado argumento porque tem medo daquilo que o juiz irá decidir. Ele não faz em sua sustentação oral determinada a defesa porque tem medo daquilo que os desembargadores irão decidir ou se vão ficar irados com a posição do colega advogado. De outro lado, ele deixa de agir com lisura, com ética, com denodo, justamente por omitir e, ao agir com falta do dever de diligência, fica escancarado que nós ainda
estamos reféns do medo. É preciso se libertar desse medo e agir com dignidade, com ética, pois só assim nós conseguiremos fortalecer a advocacia. João, Eu você diria, marcou um gol no ângulo agora com esse paralelo. sabes, Rui, que eu quando ouvi o Papa ontem a falar do medo, eu comecei a pensar, é que se tu começares a analisar o comportamento das pessoas à tua volta, tu vês que as pessoas têm medo e confundem educação com medo. Ou seja, eu não vou confrontar o A com a minha posição porque ele poderá interpretar, etc, etc. Eu não o vou confrontar porque o meu cliente, etc, etc. E isto passa em muitas atitudes da sociedade, porque as pessoas têm medo de defender as posições em que acreditam. Isto faz-me quase. Eu quase que ligaria aqui uma série de personagens históricas. Eu agora também me lembrei de uma frase do Martin Luther King que é: o que me preocupa não são os gritos dos maus, mas o silêncio dos bons. É o mesmo. Ou seja, as pessoas até podem não concordar e ter posições corretas, mas como têm medo de as afirmar, eu diria que vai dar ao mesmo que os maus, entre aspas. E eu acho que nós estamos numa encruzilhada social que, infelizmente, abrange toda a sociedade em que vivemos, e por isso a importância do não ter medo que o Papa referiu ontem, porque a sociedade tem medo em N situações, tem receio de defender posições, e isso assusta-me, porque tu acabas por verificar que nas tuas relações e nas várias relações interpessoais que tu estabeleces com os vários grupos com que te relacionas, é um traço comum a todos, que é o medo. É o medo de falar, é o medo de ofender, é o medo de dizer isto porque depois vou ser criticado, é o medo de dizer aquilo porque vou perder o processo. E isto é a base de uma sociedade medrosa e que não avança porque tem medo. Pois. Outro ponto que me chamou a atenção, João, eu preciso comentar, em tua fala, quando você correlacionou ao desaparecimento do Chega, durante a Jornada Mundial da Juventude, isso escancara algo que é bastante comum para os movimentos conservadores. Eles pregam uma determinada moral, como se estivesse esta moral vinculada a instituições, seja a Igreja Católica, dependendo do movimento conservador, ou qualquer outro movimento, mas se porventura esse movimento que está por trás, a instituição que está por trás, traz um discurso por meio de seu líder ou a própria instituição que vá de encontro àquilo que eles lutam e etc., eles se afastam e omitem, são omissos. E isso é algo Repara, bizarro. é o pior da política. É Pois taticismo político. Isso é taticismo político. Eu não sei o quê, eu defendo a religião, eu defendo o catolicismo, mas epá, há aqui umas coisas com que eu não me sinto bem, por isso vou-me afastar. é isso. Repara, até o Partido Comunista Português em Portugal defendeu o Papa e o que ele disse. O Chega, ninguém os ouviu. Nem a Iniciativa Liberal e etc. Mas isto é chocante, porque tu acabas por ter uma amostra de políticos que têm medo de posições autênticas, genuínas, e que se afastam de tudo o que possa beliscar o potencial eleitorado que eles acham que têm na mão ou que se identifica com eles. Ou Pois. seja, este taticismo político, no fundo, é um medo também. É um medo de aparecer, é um medo de assumir, que também os leva a retrair-se. Foi estranha a posição do Chega e acabou por ser um bocadinho estranho ver os partidos políticos que supostamente até seriam mais progressistas, como Iniciativa Liberal e tudo, não apareceram, desapareceram completamente. E tu acabas por olhar e pensar, mas o que é que se está a passar aqui? Valores católicos, defesas da vida, etc, etc. Mas depois vem o chefe máximo da igreja, que supostamente é a deles, e eles escondem-se porque este chefe máximo até tem umas ideias assim, pronto, que não fazem muito sentido. Mas é que o princípio cristão mais importante é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja,
este é o princípio de tudo. Como é que, eu amo, eu este amo porque este tem tudo o que eu acho que o homem deve ter. Isto é quase, se formos aqui quase a um extremo, nós vamos para a raça superior. Ok, eu amo desde que ele esteja no mesmo patamar que eu. Se ele não estiver no meu patamar, por exemplo, se for homossexual ou coisa que o valha, já não parte, já não está aqui, eu já não o tenho que amar porque ele está num patamar inferior ao meu. É esta forma de pensar as coisas que é muito perigosa. É fazer uma seleção no amor, entre aspas. Uma coisa é casar com alguém, outra coisa é tratar alguém por igual. E eu aí vou pegar mais uma frase do Papa, que é: eu só devo olhar de cima para baixo para alguém, só me é lícito esse tipo de atitude quando for para ajudar alguém. E só. Das outras vezes eu não devo olhar de cima para baixo para ninguém. É isso. Portanto, É exatamente isto, isso. é, isto é a base para mim de tudo. Tá. Estamos a falar de uma pessoa que tem a coragem de dizer: eu sou contra os abusos sexuais na minha igreja que eu lidero e nós temos que remediar esta situação, temos que reparar a dor das vítimas. Mesmo contra a própria igreja portuguesa, ele disse-o aqui em Portugal. Ainda, reparem, podemos não gostar do Papa, mas é um homem corajoso. É um homem corajoso que diz o que pensa de forma perfeitamente genuína. E eu acho que há uma coisa que nós temos que retirar, que é: ele conseguiu ter 1,5 milhão de jovens em Portugal a ouvi-lo, a adorá-lo e a adorar o seu carisma e os seus discursos, e ele consegue ter discursos emotivos do coração em todos os sítios onde foi. É inacreditável. Ele teve N discursos, eu não sei, agora não consigo de cor numerá-los, mas teve muitos discursos e todos eles foram feitos e ditos com o coração. E isso é importante e a juventude percebeu. E isso é algo que me deixa algo otimista. Independentemente de ser crente ou não ser, não é isso que está em causa, mas otimista no sentido de dizer que há uma juventude que gosta de um homem, que defende as ideias que defende e que só se quer, no fundo, proclamar os ideais que defende sem criar conflitos, sem criar desacatos, só, entre aspas, curtindo os seus princípios de vida. E isso deve dar-nos algum alento e muita esperança, a esperança da mudança, que esperemos aconteça, e que estes jovens ajudem a corporizar. É isso que eu diria que é esse o grande desafio da Igreja e destes jovens que daqui saíram para os seus países e outros que ficaram em Portugal, que são os portugueses, naturalmente, e que ajudem a mudar por dentro uma instituição que é necessária no sentido de permitir a quem acredita ter locais de culto e falar sobre valores e valores cristãos, católicos, e que consiga regenerar uma igreja que tem que se modernizar, que tem que se abrir e que tem que ser uma igreja para todos, com espaço para todos, 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 como disse o Papa. E esse é o principal ensinamento para mim. Eu concordo contigo, João, e creio que hoje foi a mensagem que gostaríamos de passar nos nossos diálogos. E Sem mensagens dúvida. finais. Daqui, satisfeito com todas as nossas reflexões neste diálogo. Eu diria, pegando no que foi dito e feito pelo Papa em Portugal, não batam com a mão no peito a dizer que são católicos. Façam o que ele disse, coloquem em prática, sejam agentes da mudança e ajudem a tornar melhor este mundo, porque no fundo é o que ele quer, é o que ele defende, e isto não basta só dizer-se, é no terreno, no dia a dia, nos amigos, com os inimigos, com pessoas que não conhecemos e que precisam da nossa ajuda, com a nossa família, com todos aqueles com quem nos relacionamos, melhorar o mundo dessas pessoas e ao mesmo tempo estaremos a mudar a nossa parte do mundo, e se todos fizermos a nossa parte, teremos muitas partes melhores e provavelmente será mais fácil viver em sociedade. Vivamos as práticas humanitaristas realmente.
é o que É isso. precisamos para que todos nós possamos efetivamente ser agentes da mudança, independentemente da idade, em que pese este evento tenha sido voltado à juventude. Estes foram os É. diálogos luso-atlânticos, comigo, Rui Badaró, e com João Massano. E juntos aguardamos vocês a participarem dos próximos diálogos. Um grande abraço e até o próximo. Um grande abraço e até ao próximo episódio.